A paz de Jesus a todos vocês. Essa é uma noite muito especial. Nós preparamos muita coisa para que você pudesse ser abençoado nessa noite. Mas depois que a gente ensaia tudo, arruma tudo, a gente quer desfrutar. Nós queremos desfrutar da presença de Deus e declarar o nosso amor por Ele. Por isso cantamos as músicas que cantamos e fazemos o que fazemos. Foi um esforço tremendo estar aqui hoje. E nós começamos esse ano, como alguém bem disse aqui desde o início, começamos esse ano online, com muitas dúvidas. Estamos terminando com esse presente que é a casa cheia, um coral. E eu acredito que aquilo que Deus tem para fazer nessa igreja está apenas começando, amém? Que bom que você está aqui conosco. Essa é a nossa temporada de Natal, foram 4 semanas, essa é a última mensagem da série. Eu espero que você tenha aproveitado pelo menos um desses dias. Se você é visitante, não se preocupe, você vai pegar o 4º dia da série, mas eu prometo que você vai entender tudo. E se você acompanhou toda a série, hoje eu desfecho daquilo que é mais importante falar. Eu direto já vou dizendo e anunciando qual é o título da mensagem dessa noite. E o título é esse: por que o Natal é tão incrível? Por que o Natal é tão incrível? Por que o Natal é uma data tão incrível? E o meu desafio nessa noite é, lendo as Escrituras, mostrar para você a importância e o motivo da importância do Natal. Por isso eu te convido a acompanhar comigo aqui no telão. Nós vamos abrir Mateus capítulo 1, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro capítulo, versículo 18 a 23. Mateus 1. Eu prometo ser mordomo com o tempo que eu tenho, ser rápido. E eu peço para você ficar até o final. No final, nós temos um momento junto onde estaremos com família, e eu te encorajo a ficar até o final. Vou tentar abreviar ao máximo a mensagem, mas eu garanto que nós tivemos uma primeira reunião muito especial. Mateus capítulo 1, versículo 18, está falando do Natal, o primeiro Natal, e ele já arranca dizendo: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Ele já explica que aquilo que ele vai falar a partir de agora trata-se do nascimento de Jesus. E ele diz o seguinte: Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem. É uma espécie de noivado, mas eles ainda não tinham se tocado. Era uma promessa, um compromisso que tinham. E nesse meio tempo ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, um homem justo, ele viu a cena: olha, eu nunca toquei nela e agora ela está grávida, achou estranho. Então ele, não querendo expô-la à desonra pública, porque ela correria risco de vida inclusive, ele pretendia anular aquele casamento secretamente. Ele queria desistir daquela promessa de casamento sem expor Maria. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e ele disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E o anjo continua dizendo: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. O nome de Jesus foi dado a seu pai, José. Jesus, que no original significa Yeshua, ou Yeshua, que significa Deus é a salvação. Deus é a salvação. O texto continua dizendo: porque ele, esse menino, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías 740 anos antes: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Você consegue imaginar 740 anos antes, vivendo debaixo de uma promessa? Agora essa promessa está prestes a se cumprir. E ele diz: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel. Repitam comigo: Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Onde você estiver, por um minutinho, eu quero te convidar a abrir o seu coração e falar: Senhor, eu abro o meu coração. Onde você estiver, por todo esse teatro, atrás dessa máscara, repita isso: Senhor, eu abro o meu coração. Ainda que você tenha dúvidas, diga: Senhor, eu tenho dúvidas, mas eu abro o meu coração. Ainda que você já esteja nessa jornada há muito tempo, diga: Senhor, eu abro o meu coração para algo novo que Tu tens. Pai, nós vamos até as Tuas Escrituras, e nessa noite eu oro para que Tu toque cada um que está aqui.
desde o visitante até o mais antigo. Fala com cada um, muda as nossas vidas, em nome de Jesus. Porque o Natal é tão incrível. Muitos acontecimentos são importantes na vida de um homem e de uma mulher. Muitos fatos definem muitas vezes quem nós somos. Se você parar para pensar os principais acontecimentos da sua vida, você vai perceber que a sua vida é pautada de grandes acontecimentos. É assim em uma comunidade, é assim em um país, é assim em uma família, é assim em uma empresa, é assim em um clube de futebol. Eu prometi semana passada que não falaria mais de futebol, mas era uma piada, era uma brincadeira, vou falar mesmo. Então, nessa noite você está aqui. Se eu falar uma palavra sobre um grande acontecimento ou uma expressão, eu tenho certeza que você vai se identificar. Por exemplo, Batalha dos Aflitos. Todo mundo lembra onde estava nesse dia, tô certo? Mas eu não vou focar nisso. Eu vou falar de 2017. Tricampeão da Taça Libertadores. 2-1. Primeiro gol do Fernandinho, segundo gol uma pintura do Luan. Você lembra disso? Menino Luan, o rei da América, lembram disso? Que acontecimento incrível 2017 foi para todos nós. Talvez para uma minoria aqui nessa noite não. Mas para equilibrar as coisas, talvez você esteja aí dizendo: ah, Maurício, só fala de futebol, fica falando desse time. E como eu sou um pastor, eu preciso pastorear todas as ovelhas, mesmo que seja uma minoria aqui nessa noite. Eu vou falar uma palavra para você e ver se você se identifica. Se eu falar para você um nome próprio, Gabiru, isso já tremeu o coração, é ou não é? 2006, quem olha essa foto aqui e não se emociona? Olha o... Gente, eu orei tanto contra cada um desses homens, tive inveja deles. Contra o Barcelona do Ronaldinho, Gabiru vai lá fazer um milagre. O maior acontecimento naquele momento. Esse acontecimento ele era tão importante que eu tenho dezenas de amigos que tinham pouquíssimo tempo para comprar uma passagem, atravessar o mundo para assistir aquilo. Eles não mediram esforços, porque era um grande fato, era um grande acontecimento para aquele clube, para aqueles homens e para a torcida. Se eu falar sobre acontecimentos na sua vida, quais são os principais fatos? Talvez você vai me responder: o meu casamento foi um grande acontecimento. Talvez alguém aqui vai dizer a chave da primeira casa. Talvez alguém diga que o primeiro carro que eu comprei. Talvez alguém fale aqui que um grande acontecimento foi passar no vestibular. Outros, o dia da minha formatura. Outras pessoas aqui, eu não tenho dúvidas que podem dizer, foi quando eu venci uma doença, ou quando eu venci algum tipo de vício. E tem um que está no topo dos acontecimentos na vida de quem é pai, que é ter um filho. Nossa, que tremendo acontecimento que é ter filhos. Isso muda a nossa vida. Talvez aqui alguém vai dizer que um grande acontecimento foi quando teve a sua vida completamente mudada, porque entregou ela para Jesus. O fato é que essa noite eu vou falar do maior acontecimento de todos os tempos. O Natal é o maior acontecimento na história do mundo. O Natal é o fato mais incrível na história da humanidade, do início até o dia de hoje. E eu vou começar mostrando para você o quão importante é isso, porque hoje, se você for em qualquer lugar do nosso país, abrir um livro de história, ou em qualquer outro país do mundo, você vai ler uma sigla nos livros de história: antes de Cristo e depois de Cristo. Porque quando ele chega no meio, ele divide a história entre antes dele e depois dele. No original, no latim, a sigla é AD, Annus Domini, que significa ano do nosso Senhor. Isso significa que hoje nós estamos no ano 2021, ano do nosso Senhor. O Natal é o principal acontecimento de toda a história. Talvez agora, às vésperas do Natal, você esteja empolgado com os presentes, empolgado com o panetone, ou talvez empolgado com aquela frutinha que colocam dentro do arroz, que eu me esqueço o nome de tanto que eu não gosto. Uva passa.
com encontro em família, com amigo secreto. Isso tudo é muito bom, isso tudo é prazeroso. Eu falei isso no primeiro culto, essa é a nossa cultura. Mas existe um motivo muito, mas muito mais profundo de por que o Natal ele é tão incrível. E essa noite eu vou pregar em 2 pontos e vou explicar o que esse texto queria dizer quando ele diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu vou destacar 2 pontos, 2 motivos, 2 declarações da nossa fé, e eu vou mostrar para você, à luz da Bíblia, o porquê de um Natal ser um fato e um acontecimento tão incrível e o mais importante da história da humanidade. Número 1, são só 2, vai me acompanhando aí. Número 1, Deus tornou-se humano. Primeiro ponto é esse. Deus tornou-se humano. Talvez para nós isso possa parecer simples, mas para aquele conceito da época, isso era literalmente absurdo. Deus tornar-se humano era absurdo até para um judeu. Existiam muitas profecias sobre um Messias, mas Deus tornar-se humano, nenhum judeu inclusive acreditava que isso pudesse ser realidade. Eles acreditavam que essa era uma alegoria, que um homem seria um libertador. Agora não, o próprio Deus tornando-se homem, tornando-se humano. E por que eu estou destacando aqui no primeiro ponto a palavra Deus? Porque a divindade de Jesus, ela é uma das mais atacadas hoje. Você vai encontrar muitas pessoas atacando a divindade de Jesus, dizendo: ele foi um bom profeta, ele foi um bom homem, ele foi um revolucionário, ele foi alguém que amou os pobres, alguém que lutou pelos perdidos, ele foi uma boa pessoa. Mas isso não basta, isso não define quem é Jesus. Jesus é e sempre será Deus. Por isso, o primeiro motivo de que o primeiro Natal ele é tão importante, é que Deus tornou-se humano. Quando Jesus está conversando com os discípulos dele, já mais para o fim do ministério, ele senta no alto de um monte, e ele, em Mateus capítulo 16, ele faz uma pergunta. Ele está conversando com esses homens que caminharam com ele, viram tudo que ele está fazendo, e ele pergunta para os discípulos: pessoal, os homens aí, quem as pessoas aí fora, quem a turma aí fora está dizendo que é o Filho do Homem? Ele se coloca na terceira pessoa e usa uma expressão usada mais de 80 vezes na Bíblia, Filho do Homem, uma palavra, uma alusão a ele, o Messias. Porém, no original, no hebraico, é uma palavra que significa, ou uma expressão que significa uma posição humilde, ou uma humanidade, ou uma pessoa desprovida de privilégios. Então ele está dizendo o seguinte: quem as pessoas estão dizendo que o filho humano é? Um homem simples, um homem comum. E ele está falando dele mesmo. E aí eles responderam: olha, tem gente dizendo que tu é João Batista, um profeta, como se fosse uma reencarnação a jato. Outros estão dizendo Elias, porque Elias subiu aos céus, então eles acreditam que Elias poderia ter voltado e ele era. Ainda outros Jeremias e outros um dos profetas. Entre outras palavras, está todo mundo dizendo que tu é alguém que tem uma explicação lógica. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Ele está conversando com os discípulos, vocês que viram. E aí vem essa resposta, que eu amo, de Simão Pedro. E eu até mudo a voz para dizer: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo depois, se você conhece a história, você vai perceber que Jesus diz: olha Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Agora perceba que nesse trecho curto de versículos, lá no início, Jesus se apresenta como totalmente homem, desprovido de qualquer benefício, e agora revelado como totalmente Deus. E é essa a importância de por que ele é o Filho de Deus, porque essa pergunta que ele fez para os discípulos, e Simão Pedro respondeu, ela ecoa ao longo dos anos, e ela ecoa aqui nessa noite. Você está aqui, talvez você tenha sido convidado, talvez você já esteja há algum tempo caminhando com Jesus, mas essa pergunta ela é muito importante no ponto de vista da sua resposta. Quem você diz que eu sou? É a pergunta de Jesus. Quem você acredita que eu sou? Talvez você esteja aqui nessa noite e acredite que ele é um profeta, que ele é um bom homem, que ele foi alguém importante. E se você acredita que ele é alguém importante na história, você pode continuar a sua vida normalmente.
Você pode seguir a sua vida sabendo que existiu um dia Jesus que dividiu a história. Agora, se você ousar crer que sim, Ele é Deus e Ele é o Filho do Deus vivo, você não consegue continuar vivendo da mesma maneira que você vive. Existe uma alteração de dentro para fora, porque aquilo que era impossível, aquilo até os olhos dos maiores religiosos, que era Deus, que era um ser distante, Deus que eles chamavam de Senhor, Deus que eles tinham uma ideia de governo distante, agora Ele habita no meio de nós, um Deus homem. Por que isso é importante? Porque a sua resposta altera o seu destino. E se alguém afirma que ele é simplesmente um bom homem, um profeta, você não acredita em tudo o que ele fez por você, sendo Deus e sendo homem. Vocês estão comigo até aqui? Perdi a minha pregação todinha. Cheguei a gelar aqui. Como nós sabemos que Ele era Deus? Como nós entendemos que Ele era Deus? Porque o texto diz que Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Uma concepção imaculada. Ele foi concebido em pureza. Versículo 20 diz: não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Por que esse texto era importante naquela época e para aquela compreensão? Porque naquela cultura, desde a lei de Moisés, existia um conceito de que a maldição para as próximas gerações, ou seja, caso eu tivesse alguma maldição, eu tivesse cometido erros, a maldição da minha vida passaria para os meus filhos. Só que os textos todos falam que as maldições eram passadas pela semente do homem e nunca pela mulher. Talvez você seja mulher, esteja aqui e nesse momento esteja dizendo: eu sabia disso. Havia uma compreensão naquela cultura de que as coisas corruptíveis eram passadas dos homens para as próximas gerações. E por isso é tão importante o que o texto diz, que o óvulo era de uma mulher, o óvulo era de um ser humano, mas a semente não era de um homem. A semente era incorruptível, era a semente do Espírito Santo. Quantos de nós sabem que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia fala que nós nascemos de novo, existe um novo nascimento. Agora 1 Pedro capítulo 1 versículo 23, ele vai dizer que nesse novo nascimento, ele diz: vocês nasceram de novo, vocês foram regenerados, agora não de uma semente corruptível, ou seja, humana, pecadora, limitada, mas de uma semente incorruptível. Por isso o nosso nascimento é espiritual, porque a nossa morte era espiritual. Agora o que o texto está dizendo é que mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente, a semente que foi plantada em Maria era uma semente incorruptível. Por isso Deus tornou-se humano. E é importante, por mais que você saiba disso, relembrar nessa noite. Essa é uma noite de relembrar talvez pequenos conceitos que você já sabia e talvez tivesse esquecido ou não dado tanto valor. Deus não mandou um mensageiro, Deus não mandou anjos para resolver o problema. Nós tínhamos um problema, a Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa luz não estava no mundo, essa luz estava fora do mundo e veio para o mundo. E Deus não envia um mensageiro, não manda anjos, não manda um representante. O próprio Deus assume a forma humana e vem resolver o problema que eu e você não conseguiríamos resolver. Ele diz: olha só, essa justiça precisa ser resolvida, precisa ser sanada, mas o homem sozinho não consegue resolver. Eu vou resolver. Envia Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Eu li essa história em um livro, mas ela é uma realidade ainda hoje. O autor do livro diz que tinha um amigo que era um juiz e estava em um aniversário, e no meio do aniversário um primo chegou perto dele com uma multa e falou assim: ô primo, desenrola para nós essa multa aí, cancela essa multa. E o primo juiz, atônito pelo momento e pela expressão, não esperava aquilo, falou: tudo bem, e pegou a multa e guardou no bolso. Semanas depois, o primo multado
multa de trânsito. O primo multado ligou para o primo, o juiz, e falou: e aí, primo, conseguiu cancelar aquela multa? E ele falou: não, eu não cancelei. Pá, mas tu disse que tu ia, por que tu não me falou antes? Eu dava meus corre daí. E ele disse: eu não. E por que tu não cancelou essa multa? E ele disse: eu não cancelei, mas eu resolvi. Como tu resolveu? Eu paguei a multa. Depois esse primo juiz deu esse testemunho para o escritor desse livro. E ele disse: eu, como um justo juiz, não posso cancelar a acusação. Eu não posso rejeitar a acusação. A única maneira de me manter justo era pagando essa dívida. Muitos acreditam que o que Deus fez foi rejeitar a acusação de pecado que estava sobre nós. Mas o que Deus fez não foi isso. O que Deus fez foi literalmente pagar uma conta e uma dívida que era nossa. Por isso Deus se torna homem, para resolver um problema que era nosso. Quando Ele resolve esse problema, agora nós passamos a ter autoridade sobre a morte e autoridade sobre o pecado. Por isso, quando nós sabemos que o Natal, quando entendemos que o Natal é uma data importante e incrível, nós entendemos o que Jesus fez por nós. Por isso o Natal dividiu a história. Deus tornou-se homem. Amém? Quase terminando. Falta só mais 65 minutos. Ponto 2. Deus tornou-se humano. Ponto 1. Deus tornou-se humano. Ponto 2 nessa noite. Deus tornou-se humano. O primeiro ponto, a ênfase era em Jesus sendo Deus. O segundo ponto é Jesus sendo homem. E eu vou ler um texto lindíssimo. João, o auto-intitulado discípulo amado, escreve uma carta, escreve uma epístola, um dos 4 evangelhos, altamente revelador e inspirador. Os 3 primeiros versículos ele já arranca dizendo: no princípio aquele que era a palavra. No princípio, aquele que é a palavra. E ele estava, no princípio era aquele que é a palavra. Outras versões falam: no princípio era o verbo. E ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quando ele está falando aqui, ele está falando sobre Jesus. E eu vou mostrar, eu vou fazer uma pequena ilustração nessa noite para você entender. Pense agora e divida. Para cá Velho Testamento, para cá Novo Testamento. E você vai entender, eu vou dar uma explicação clara para você entender o que significa a humanidade de Jesus e o que Ele fez por nós. Desde o início, quando Abraão recebe uma promessa de uma família numerosa, ele recebe o seu filho Isaac. Deus pede Isaac como prova de fé, sacrificado por Abraão. Abraão pega o filho e vai subir no Monte Moriá. E quando ele sobe no Monte Moriá, eles vão sacrificar. O filho olha. Vocês estão comigo aqui? O filho olha e diz: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está tudo para o sacrifício. Onde está o novilho? Onde está o bezerro? E aí Abraão dá uma resposta que seria a sombra daquilo que aconteceria. Seria a profecia do que aconteceria muitos anos depois no Calvário. Ele diz: o Senhor proverá o cordeiro para si. Deus mesmo vai resolver o nosso problema. Eles sobem, você deve conhecer a história, quando ele está prestes a sacrificar o próprio filho como prova de fé, Deus segura na mão dele, e no meio dos arbustos, de maneira surpreendente, eu vou te libertar, Fifi, calma aí. No meio dos arbustos, um cordeiro, um animalzinho que é usado no sacrifício, o chamado cordeiro substituto, porque ele substitui aquele que deveria morrer.
O tempo passa, o povo está preso no Egito. A primeira Páscoa, as 10 pragas, talvez você conheça a história. E Deus diz, olha, o anjo da morte vai passar. Nessa Páscoa comemorem, sacrifiquem um cordeiro, comam, façam um churrasco, peguem o sangue dele e passem nos murais, nos umbrais da porta. E por onde o anjo passar, naquela família não haverá morte. Nesse caso, de novo, um inocente morre no lugar daquela família e protege a família. Durante todo o Velho Testamento você vai ver uma série de orientações para sacrifícios de animais. E um deles, o mais famoso, era a remissão de pecados. Ou seja, o seu Maurício cometia um erro, pecava, e a maneira que ele tinha de remir o pecado, de ser perdoado e ajustar o seu problema com Deus. Lembre-se que o homem estava separado de Deus. O homem não tinha acesso a Deus. Ele podia falar com o profeta, antigamente podia falar com os pais, mas homem não ousava chegar perto de Deus. E a maneira de manter paz com Deus era sacrificando um animal. Como isso acontecia? De tempos em tempos, algumas vezes, uma vez por ano eu chegava lá, trazia um animal sem mancha, imaculado, sem nada. Eu mesmo colocaria a mão sobre a cabeça do animal, porque além de espiritual era pedagógico. E eu mesmo, com as minhas próprias mãos, faria o sacrifício do animal. Derramaria o sangue, porque Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse é um princípio espiritual e eu quero que você entenda isso nessa noite. Quando eu fazia isso e tocava nesse animal, eu fazia isso, eu estava dizendo e conscientemente que eu tinha errado e um inocente tinha assumido a culpa no meu lugar. Você está comigo? Agora, voltamos para João. João está dizendo que no princípio era o verbo, e a palavra original é logos. Ele está pregando para um público de filósofos. Aqueles filósofos acreditavam que o mundo era regido por uma força maior, que mantinha tudo em ordem, inclusive os padrões morais dos homens. E o desafio de todo grego, todo filósofo, era entender e conhecer esse logos. Agora no versículo, por isso que João está concordando com eles no primeiro versículo. No início era o logos. No início é isso que vocês entendem. Ele está se conectando com aquela cultura. Agora a grande chave, e a bomba vem no versículo 14. E eu espero que você esteja comigo agora. E no versículo 14 ele está dizendo: sabe essa força do mundo que vocês chamam de logos? Isso que administra o mundo, que cuida de tudo e mantém com que tudo ande em ordem. O logos se fez carne e habitou entre nós. Deixa eu correr. Oh Jesus, o logos. Tá bom, ele queria colo. O logos, eu vou falar baixinho, tá? Se fez carne em forma de um bebê. Agora preste bem atenção. Era impossível o homem ter acesso a Deus. Agora, durante todo o Velho Testamento, a maneira que Deus se apresenta é através de uma coluna de fogo no meio do deserto. Um tornado para o profeta. E agora ele se apresenta como um bebê. Vocês conhecem os bebês? Os bebês são vulneráveis. Você faz o que quer com o bebê. Com uma criança, ela pode correr, ela pode não vir no seu colo, pode virar as costas. Mas um bebê, você faz o que você quer. O bebê é vulnerável. Você precisa dar de mamar, você precisa trocar as fraldas. O bebê não faz nada, a única coisa que o bebê faz é ficar deitado, olhando para cima. E a pergunta é: por que Deus torna-se humano de maneira tão vulnerável? Ele tão poderoso, Senhor do universo, justo juiz, se torna um bebê. Porque antes ele praticava o juízo. Agora ele veio para se fazer justiça. O juízo cai sobre ele. Por isso ele se torna vulnerável na forma de um bebê. Porque antes ele executava a justiça, agora ele veio para cumprir e ser feito justiça sobre ele. Quando a Bíblia fala que ele se torna humano, é porque era a única maneira de ele vir pagar a conta que eu e você devíamos. A justiça que estava sobre aquele cordeiro, e eu quero que você entenda isso.
A justiça que caía sobre aquele inocente, que precisava ser repetido dezenas e dezenas de vezes, agora, em uma única vez, em um único sacrifício, está liquidada. E nós podemos ter a vida que nós queremos, pelo simples fato de aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. É por isso que quando Jesus está prestes a ser batizado, ele caminha na frente do Rio Jordão, João Batista olha para ele e fala: olha lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a representação daquele Cordeiro que um dia pagava a sua e a minha conta, mas hoje Deus tornou-se humano. Por isso o Natal é algo tão incrível. Por isso o Natal muda a história. Por isso a contagem de dias dos calendários do mundo mudou. Porque Deus, Senhor do universo, aquele que sustenta as estrelas com uma palavra do seu poder, tornou-se um bebê para vir na terra, sofrer em carne, morrer por nós e conquistar naquela cruz aquilo que nós não conseguiríamos conquistar sozinhos. Amém. Vem, mamãe, pegar ele. Vocês viram que eu tenho habilidade. Ele estava chorando e veio no meu colo. E parou de chorar na mesma hora. Tá bom, Maurício. Eu entendi. Deus tornou-se humano. Por que isso é importante? Porque se nós não acreditamos que Ele é Deus, nós não podíamos crer que a nossa dívida foi paga. Se nós não acreditamos que Ele é homem, nós não acreditamos que a dívida pode ser paga. Diversos textos, eu não vou poder ler todos, eu vou ler só um, que diz: vocês podem conhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne procede de Deus. Colossenses 2:9 diz que pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é totalmente Deus, Ele é totalmente homem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o Natal é tão incrível? Porque Deus tornou-se humano. Maurício, tá bom, eu entendi. Mas o que isso se aplica na minha vida? Por que isso? E eu estou terminando agora. Peço 5 minutos do seu tempo. O que eu faço na segunda-feira com essa informação? Tá bom, entendi, ok. O que eu faço com isso? E eu preciso abrir meu coração para você. Durante os últimos anos eu tenho pregado todos os domingos aqui, ou todos os finais de semana. Em cada uma das mensagens eu gasto horas e horas, não só estudando, mas preparando um momento, um ponto alto da mensagem. Se você lembrar, e você estiver aqui nessas semanas, semana passada, eu li um texto sobre Maria. Maria, você sabia, foi um momento empolgante, onde fechou a chave. 2 semanas atrás tinha um trono aqui. 3 semanas atrás cantamos juntos. Me esqueci a música. Não interessa. E durante essa mensagem, eu estou escrevendo ela faz 1 semana, eu coloquei tudo junto, eu estou organizando as ideias. E esse momento, esse boom não vinha. Esse momento alto da pregação, onde você ia cair a ficha e você ia dizer: tá bom, agora entendi, tá, agora faz todo o sentido, agora me conectei. Ele não vinha e eu gastei muito tempo e eu fui dormir muito tarde, dormi pouquíssimas horas hoje. Acordei de novo muito cedo, incomodado, a pregação escrita. Eu falei: não tem um ponto, não tem o tchan, não tem o boom. Eu falei para Janine: olha, eu não estou conseguindo fechar as pontas, não tem um boom. E ela disse: fica tranquilo, Deus vai te dar. E eu subi e comecei a ler o texto. De novo esse texto. E de repente, versículo 23, saltou aos meus olhos de uma maneira que nunca tinha saltado antes. E diz: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E nesse exato momento eu comecei a chorar, porque caiu uma ficha. Tudo bem, essa palavra é uma palavra importante, e ela carrega 3 coisas. Primeiro, que Jesus é totalmente Deus. Segundo, que Jesus é totalmente homem. Agora uma terceira, igualmente importante, é que diferente de qualquer outro, Ele é Deus
conosco. Ou seja, Ele não está distante, Ele não está morando num trono, Ele não está em uma nuvem, Ele não está em uma montanha, Ele não está no imaginário, Ele não está em uma imagem. A Bíblia diz que Ele é Deus conosco porque Ele está conosco. E aquela ideia que todo aquele povo tinha de distância de Deus, agora depois do sacrifício de Jesus, totalmente Deus, totalmente homem, morrendo naquela cruz, conquista para mim o direito de chamá-lo de Pai, ter intimidade com Ele, viver com Ele, senti-lo, ser amado e nunca mais andar sozinho. Esse é o motivo do porquê o Natal é tão importante. Deus Emanuel é Deus conosco. É por isso que Ele está aqui nessa noite. É por isso que algumas vezes você se arrepia. É por isso que algumas vezes você entra chorando. É por isso que algumas vezes no louvor você está cantando e você é curado. E você diz, eu não sei porquê. E eu vou te dizer, eu sei, é o Deus Emanuel. Algumas vezes você está orando a Deus e pedindo que Ele faça alguma coisa, e a sua alma é transformada e curada, e você diz, eu não sei o que aconteceu. Eu vou te dizer, eu sei, é o Deus Emanuel. Algumas vezes a situação na sua vida está complicada e confusa. Ele vem e arruma, e você diz, eu não sei, foi de maneira surpreendente. Eu quero te dizer, foi o Deus Emanuel. Quando Ele entra na sua vida, você não está mais sozinho. Quando Ele entra na sua vida, Ele conserta as coisas, porque Ele é Deus conosco. A partir do momento que você reconhece que Ele é Deus, você reconhece que Ele é Jesus, e o sacrifício dele é válido, você nunca, nunca, nunca mais vai andar sozinho. Alguns meses eu estava no médico, recebi um diagnóstico de câncer. Eu que nunca tinha dormido uma noite no hospital, nunca entrou uma agulha nesse braço. Esse ano eu virei turista dentro do hospital. Ele falou câncer, eu pensei, nossa, na pálpebra do olho. Pensei, vou perder o olho. A segunda coisa que você pensa quando lê essa palavra, ele falou, pô, de repente esse negócio está por todo o meu corpo, vai pipocar daqui a pouco. Fui fazer a cirurgia meses depois. As pessoas estavam comigo, Janine estava comigo, amigos, família, todo mundo, não, estamos contigo. Aí você entra lá, coloca o avental. Já colocou o avental? E aí estava lá esse gaúcho forte, valente, começou a tremer a perna. Por quê? Porque ali estou eu sozinho, sem mais ninguém, só eu e Deus. Não tem ninguém por mim, não tem ninguém comigo. E eu me lembro de orar e dizer, Deus, eu preciso de Ti aqui nessa hora, estou sozinho. E eu senti uma paz imediata. Fui para a cirurgia, sonhei que Deus estava conversando comigo e traçando plano, sentado comigo em uma cadeira, durante a anestesia. Você sabe que eu estava chapado, né? Acordei recitando salmos, e fui para casa recitando salmos. Tem a gravação disso. Louco. Mas senti paz. Mas não é esse o ponto. O ponto é esse. Eu que visitei dezenas e dezenas de pessoas no hospital, achava que me identificava com a dor do outro. Eu tive familiares meus no hospital. Eu achava que eu entendia a dor. Eu só fui entender a dor, só fui entender o medo, só fui entender a apreensão quando aconteceu comigo. A minha experiência com a dor e com o sofrimento deram para mim um novo poder de conforto. Quando eu experimentei, eu consegui entender melhor a dor de todas as outras pessoas. Hebreus capítulo 2, versículo 17 vai dizer que depois de tudo que Jesus viveu, Ele tem agora um poder infinito de confortar. Ele é Deus conosco. O Natal é uma data importante para muita gente, mas muitas pessoas não vão comemorar com pessoas que amam, porque elas já partiram. Eu tenho um amigo que o pai dele faleceu na véspera de Natal. Ou seja, o Natal não é tudo aquilo que deveria ser. Talvez você não vá participar com algumas pessoas. Talvez você
tem alguns problemas, algumas necessidades aqui nessa noite, e eu preciso te dizer: nós cremos no Deus conosco. Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, veio em carne, habitou entre nós, caminhou. João disse que nós tocávamos no seu braço e ele sentiu. Agora Hebreus está dizendo: ele tem um poder infinito de confortar. Talvez nessa noite você está dizendo: Maurício, mas eu já fui traído. Saiba que Jesus também foi traído. Maurício, eu já senti solidão. Saiba que Jesus já sentiu solidão. Talvez você diga: Maurício, eu oro e não sou respondido. Saiba que no jardim do Getsemane a oração dele não foi respondida. Talvez você diga: Maurício, eu fui rejeitado. Saiba que ele foi rejeitado pelos seus. E talvez nessa noite você esteja dizendo: Maurício, eu fui desamparado. Na cruz ele diz: Pai, por que me desamparaste? Nós cremos em um Deus que entende os nossos problemas, entende as nossas limitações. Ele não está alheio a isso, ele não está distante, ele está aqui agora. É por isso que a sua garganta fica seca, é por isso que o seu coração bate mais forte, porque nós cremos num Deus vivo e ele está aqui hoje. E se você crê, a sua vida é mudada para sempre. Não é uma religião, não é uma igreja, não é uma palestra, não é um pastor, não é um líder, é o Rei dos Reis. Ele é seu amigo, ele é seu Senhor, ele é seu Consolador, ele é o seu Rei, ele é o princípio e o fim, e nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que ele permita. Eu escuto tantos testemunhos que eu amo. Pessoas que nunca entraram em uma igreja, falam assim pra mim: eu entrei e na escada, antes de entrar, eu já comecei a chorar. A música era alegre e eu tava chorando. E eu não sei porquê. Deus Emanuel. Às vezes termina o culto, umas 15 pessoas falam pra mim: a palavra era a história da minha vida. 15 pessoas. Impossível para algum pregador ou palestrante. Deus Emanuel. Deus Emanuel. Isso torna o Natal tão importante. Por isso agora na próxima semana você vai abrir presentes, você vai montar a árvore de Natal, você vai fazer um amigo secreto, você vai fazer aquele peru com aquele arroz à grega. Mas você vai olhar para o Natal com outros olhos. O Natal é o evento mais importante na história de toda a humanidade. Se você está aqui nessa noite e você crê nisso, eu garanto, a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos orar. Feche seus olhos onde você está e vamos orar. Feche seus olhos. E se nessa noite em algum momento Deus falou com você, eu falo com você que já está há muito tempo nesse negócio de igreja, eu quero te dizer, essa noite Deus está trazendo um renovo sobre a sua vida. A chama do primeiro amor se acende no seu coração. Você ouviu essa mensagem, talvez tenha dito: Maurício, eu já ouvi isso dezenas de vezes. Mas a palavra é viva, penetrante, capaz de transformar, capaz de dividir, fazer uma divisão de alma da alma e espírito do espírito. E essa noite é uma noite onde o seu coração aquece novamente pelas verdades básicas, pelas verdades fundamentais do Evangelho. Deus Emanuel, totalmente Deus, totalmente homem. Senhor, eu oro por cada um aqui nessa noite, por uma percepção maior da tua presença, Senhor. Eu declaro o teu amor, eu declaro a tua presença sobre cada um aqui, cada um no momento em que vive da sua vida e da sua história. Eu declaro um novo momento e um novo tempo. Toca, Senhor, o teu povo. Toca aquele que veio aqui nessa noite convidado. Toca aquele que tem vindo durante todo o ano. Vai no momento da sua vida, seja cirúrgico, fala aos corações, muda, transforma, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Totalmente homem, totalmente Deus, Deus conosco. Você sentiu aí? Amém? Amém. O Natal vai ser diferente a partir de hoje, completamente diferente. Nós servimos a um Deus
que está presente em todo momento. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Jesus disse: se você está cansado e sobrecarregado, jogue sobre mim, venha até mim e eu vos aliviarei. Essa é a palavra que ecoa nessa noite. Eu não costumo pregar sobre isso, eu não costumo pregar assim, mas essa palavra ecoa nessa noite. Jogue toda a sua ansiedade sobre Ele, experimente, faça uma experiência, confie nele. Eu garanto para você, sua vida será totalmente mudada, em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé. Esse ano foi um ano difícil, ou melhor, desafiador. Começamos de uma maneira com muitas dúvidas, estamos terminando da melhor maneira que eu poderia imaginar, com tudo dando certo, Deus abrindo as portas, assim como uma igreja linda e generosa. Todos vocês que estão aqui foram generosos durante todos esses meses, diante de todos os desafios que nós tivemos. Muitos voluntários, muitos membros contribuindo, servindo, dando o seu tempo, abrindo a sua casa, abrindo o seu coração. E nessa noite, o último culto do ano, o nosso culto de Natal, o nosso time preparou um momento especial para você. Por isso, ainda de pé, eu quero te convidar para olhar um vídeo que vai falar sobre aquilo que nós preparamos para você. Durante o ano de 2021, muitas coisas novas aconteceram na nossa igreja. E especialmente agora no final de ano, nós começamos novas tradições de Natal. Começamos pela decoração, que vocês todos puderam experimentar essas 4 semanas. Um coral de crianças para o Natal e também o coral de adultos que vocês presenciaram hoje. Mas não paramos por aí. Nós temos mais uma tradição de Natal que começaremos essa semana, que são os biscoitos de Natal. Durante toda essa semana, uma multidão de voluntários está literalmente colocando a mão na massa nas suas cozinhas e fabricando os biscoitos de Natal para a Brasa Church. E como durante todo o ano provamos a generosidade não só de Deus, mas de toda a igreja, nós como voluntários queremos ser generosos com você. E você vai ter a oportunidade então de não só olhar e apreciar tudo o que nós estamos fazendo, mas reservamos uma surpresa especial para essa noite. Deus abençoe e obrigado pela sua generosidade durante todo esse ano. Nós amamos a nossa igreja, amamos cada um de vocês e vocês são a nossa família. Recebam o nosso presente com muito amor. É o seguinte, o melhor que nós poderíamos fazer para retribuir a sua generosidade é colocarmos a mão na massa. E durante essa semana foi uma loucura, milhares de biscoitos, dá um trabalho enorme e nós preparamos para dar para cada um de vocês. Agora, por motivo de logística, nós vamos entregar lá na rua, lá fora. Quando você sair, nós vamos entregar. Receba o presente com carinho do nosso time de voluntários. E antes de terminar, nós vamos cantar uma música. Eu vou mostrar aqui Esse é o presente. Não é para dar na sinaleira, ok? Deu muito trabalho. Come devagarinho. Come ele devagarinho. É o seguinte. Me deu um branco agora. Isto, agora eu lembrei. Nós vamos cantar a última música com todo o coral. Aquela música que nós cantamos no início. Eu vou te convidar para ficar até o final. 2, 3 minutos essa música. Mas antes disso, eu gostaria de saber onde estão. Esse ano foi um ano doido. A mudança para o teatro amplificou as necessidades de voluntários. Eu gostaria de saber onde estão todos os nossos voluntários agora. Todos os voluntários. Todos, venham aqui para frente. Venham aqui, subam aqui. Será que pode? Não, tudo bem, não pode, beleza. Todos os voluntários, levante a mão onde vocês estão. Eu vou pedir uma salva de palmas para todos os nossos voluntários. Ok, é muita gente. Ia cair o palco.
Obrigado de coração. Amo essa família. Nós estamos terminando agora. Antes de começarmos a cantar, vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela Feliz Natal. Vire para a pessoa que está atrás de você e diga Feliz Natal. Nos vemos no ano que vem, dia 9. Deus abençoe. Obrigado ao coral. Deus abençoe vocês.